Hoje vamos falar de fertilidade feminina e eu acho que dá para começar com essa sensação de que, de repente, a gravidez depois dos 40 se tornou algo possível quando a gente vê a Sabrina Sato grávida aos 45, a Gisele Bündchen aos 44, a Anne Hathaway grávida agora aos 43 e por aí vai. Existe uma imagem pública muito forte, né, de mulheres lindas, bem-sucedidas, maduras e grávidas que mexem com o nosso imaginário, mas é importante lembrar que esse não é um assunto só do campo da medicina, porque ele também mexe com medo, desejo, tempo, carreira, relacionamento, culpa, planejamento, esperança, um monte de coisa que não são exatamente comparáveis ou controláveis, mas que muitas vezes são vendidas assim. Tchau, Bela! Seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar. Eu sou Vânia Góes, jornalista e estrategista, e criei o Tchau Bela com a minha parceira, Isa Deson, expert em tendências. Hoje a gente comanda esse núcleo de soluções em pesquisa, estratégia e comunicação, focado nos mercados de beleza e bem-estar. E vamos falar de uma pesquisinha que fizemos recentemente. A primeira coisa fundamental aqui é que infertilidade não é uma questão pequena. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 17,5% da população adulta, aproximadamente uma em cada 6 pessoas no mundo, vai experienciar infertilidade ao longo da vida. E essa é uma indústria que cresce porque, naturalmente, existe uma demanda. Segundo a Prudence Research, o mercado global de fertilidade foi estimado em quase 39 bilhões em 2025 e deve chegar a 92 bilhões até 2035, o que representa um crescimento anual de quase 9%. Estamos falando de dólar só para dimensionar. Exatamente. E o segmento de tecnologias de reprodução assistida, que inclui a FIV, inseminação artificial, né, e outros procedimentos, respondia, no ano passado, né, a quase 72% deste mercado, segundo os nossos dados. E tem uma mudança demográfica enorme acontecendo. As mulheres estão tendo filhos mais tarde e isso está acontecendo inclusive no Brasil. Um levantamento do IBGE, divulgado em 2021, que é o mais recente que a gente achou, mostra que em uma década houve um aumento de 63% nos nascimentos entre mulheres de 35 a 39, enquanto a taxa de nascimentos entre mães de até 19 anos, fenômeno muito latino-americano, caiu 23%. E um comparativo da Fiocruz, com base no DataSUS, mostrou que bebês nascidos de mulheres a partir dos 35 anos eram um pouquinho mais de 9% dos nascimentos em 2000 e passaram a quase 17% 20 anos depois. Aí olha que esses dados não estão super atualizados, né. A real é que a vida de muitas mulheres e, consequentemente, planejamento familiar mudou muito, né. Se a gente for pensar que mais educação, mais trabalho, mais autonomia financeira mudam o que a gente achava que era se relacionar, casar e ter filho, tem muita mulher hoje querendo ter filho mais tarde. E tecnologia também tem tudo a ver com essa mudança social. Bora uma aulinha de história aqui. A FIV, ou a fertilização in vitro, nasceu no fim dos anos 70 e já permitiu que milhões de pessoas tivessem filhos. Maravilhoso. Um editorial do The Lancet de 2024 lembra que esse método já responde por até 9% dos nascimentos em alguns países de alta renda, tipo a Dinamarca, e até alguns dos europeus assim mais pobrinhos, tipo a Grécia ou até a Espanha. E a gente celebra essa história porque ela permite que casais que sofreram de problemas de infertilidade, que casais homoafetivos também, realizem esse sonho. A preservação da fertilidade também tem um lado que dá muito alívio quando falamos de pacientes oncológicos, tipo eu, por exemplo. Uma mulher que vai passar por quimioterapia pode ter a possibilidade de congelar óvulos ou até embriões antes de um tratamento que pode vir a comprometer sua fertilidade. Isso é medicina no seu melhor. E tem também o congelamento, né, planejado, que é uma outra possibilidade cada vez mais comum e também super importante, porque muitas mulheres congelam os óvulos por precaução. Elas querem muito ser mães, mas elas não têm um parceiro,
ou não sentem que estão prontas para engravidar no auge da fertilidade biológica. E aí a Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva considera esse congelamento planejado de óvulos eticamente permitido e ligado à autonomia reprodutiva. Mas a própria ASRM, que é a sigla dessa sociedade, também insiste que as pacientes precisam receber informação clara sobre eficácia, segurança, custo, benefício, risco, incertezas e impacto físico. E é aí que o problema começa, porque certas promessas que constroem essa indústria da fertilidade tratam as tecnologias reprodutivas como um produto e muitas vezes o que é vendido não é uma possibilidade, mas uma fantasia de controle. Porque a real é que a tecnologia avançou, mas a fertilidade feminina em si não mudou. As mulheres não ficaram biologicamente mais férteis, né? O que mudou foi a capacidade médica de contornar alguns dos obstáculos, de preservar nosso material reprodutivo, ou formar os embriões em laboratório, transferir esses embriões, usar óvulo doado, investigar, inclusive, melhor as causas de infertilidade, mas o ovário continua envelhecendo e para isso não tem muito jeito, né? Vou até indicar aqui o livro da minha amiga guerreira Mariana Fonseca, que chama O Futuro Já Nasceu, onde ela faz um paralelo entre as pesquisas futuristas da carreira dela, de mais de década, e da própria experiência da tentativa de engravidar com processos de tecnologia e reprodução assistida. E tudo isso é muito importante para esse episódio, porque a gente vive num momento em que tudo parece super negociável. O seu sono, a pele, o colágeno, o peso, a energia, a produtividade, a longevidade. E, de alguma forma, a fertilidade entrou nessa mesma fantasia da administração total do corpo, mas a gente achou muito importante explicar que não é bem assim. Tem um dado interessante da ACOG, que é a Associação de Obstetras e Ginecologistas Americanos, que foi publicado numa reportagem ótima do New York Times no ano passado, que fala que a chance de engravidar num ciclo menstrual é de cerca de 25 a 30% para casais saudáveis na faixa dos 20 anos ou no começo dos 30. Aos 40, essa chance cai para menos de 10% do ciclo. Por isso que a gente está engravidando mais tarde, tem mais tecnologia, o prognóstico é melhor, né? E aí a Precedence Research traz uma formulação ainda mais tensa. À medida que a mulher envelhece, suas chances de engravidar naturalmente caem de cerca de 25% aos 25 anos para menos de 5% aos 40. Só de falar esses dados já aluga um triplex gigante na cabeça de um monte de gente que está ouvindo e com certeza dá essa sensação urgente de que você precisa congelar óvulos o mais rápido possível, porque senão não vai dar, né? Estou com vocês, que eu quero ser mãe, acabei de fazer 40 e não foi nem um pouco simples elaborar esse roteiro, mas talvez por isso mais urgente ainda. É. Essa mesma reportagem do New York Times também tem umas nuances importantes. Primeiro, para acalmar o coração, não existe um penhasco mágico do dia que você faz 35 anos e aí sua fertilidade cai abruptamente. É óbvio que a idade importa, mas a fertilidade não despenca de uma só vez, ela vai caindo gradualmente e a gente sabe com uma aceleração maior na segunda metade dos 30. Então, dá para segurar duas verdades aqui ao mesmo tempo. A fertilidade cai com a idade, sim, mas esse terror cultural de que 35 anos é o limite e é uma sentença também é simplificar demais os nossos processos biológicos, né? Que também não está levando em conta estilo de vida, Total. genética e um monte de outras coisas que entram nessa história. E aí, existe uma coisa que quase nunca aparece nessa conversa toda de forma honesta. Quando vemos uma mulher grávida aos 43, 45, 47, tanto faz, a gente nem sempre sabe da história por trás daquela gravidez. Foi natural? Possivelmente. Pode ter sido FIV com óvulos próprios congelados antes? Talvez. Pode ter sido óvulo doado? Claro. Pode ter sido embrião congelado? Por que não? Pode ter havido perdas, ciclos, tentativas, abortos, anos de tratamento, dinheiro, luto? Pode também. E a gente acha fundamental pensar nisso porque a cultura da maternidade meio que só mostra o bebê. Quase que nunca mostra a biografia tecnológica por trás daquela concepção. E a gente fala muito pouco sobre as tentantes, né? Eu acho até que é um termo recém-criado, ou pelo menos difundido,
que fala desses percalços emocionais de quem tenta, investe muita grana em FIV, sofre aborto, se sente frustrada, temerosa, deprimida, enfim. Engravidar pode ser uma maratona emocional para muitas mulheres, inclusive só o processo de congelar, né? Já é uma maratona hormonal que também é emocional, né? Cara, faço questão de falar com as amigas quando elas levantam essa bola comigo, porque quando eu congelei, claro que em uma situação muito específica, eu achei absolutamente brutal, fisicamente e psicologicamente, e foi um susto, porque foi vendido como uma coisa simples. Parece simples, né? Coletar os óvulos. E tem muitas celebridades também falando disso, né? Pois é, pensei na Sharon Menezes e a Mariana Rios, que são atrizes brasileiras, né, gente, que falaram muito sobre as jornadas pessoais em torno do assunto. E isso é muito honesto e importante. Então, eu vou aproveitar para recomendar o podcast da minha amiga Aline Horta, que chama Amigas in Vitro, que foca na história de mulheres que passaram por diferentes tipos de perrengue para engravidar, como as próprias hosts, que resolveram mostrar os bastidores dessa jornada. Vamos aproveitar para falar de crescimento de congelamento de óvulo, porque naturalmente num recorte social, de privilégio, etc., virou um tema relativamente comum, né? Eu quero falar de uns números que eu anotei, mas antes eu preciso explicar um termo que eu aprendi lendo 457 mil artigos sobre o assunto, que é, quando a gente fala de ciclo, quer dizer uma rodada de tratamento. Então, não é a quantidade de mulheres, nem é a quantidade de gravidezes, nem é a quantidade de bebês que nasceram. É a quantidade de tratamentos feitos, basicamente. Então vamos lá. Pensem que uma mesma mulher pode fazer mais de um ciclo de tratamento para estimular os ovários, coletar óvulos e congelar. E congelar não significa necessariamente que você vai voltar para usar. Então, quando um relatório diz que o número de ciclos aumentou, ele está mostrando a atividade do mercado e da medicina, não necessariamente de gravidezes ou sequer de nascimentos futuros. E é desse gap que nasceu o nosso desejo de falar desse assunto, porque É desproporcional o número de congelamentos ao que a gente sabe neste momento que vira uma gravidez ou um nascimento, né? Então, qual é a motivação para tanto congelamento? e logo a gente está transformando tudo isso numa grande indústria. Super. A gente leu vários estudos, Brasil, Estados Unidos, países da Europa, de sociedades de reprodução assistida e etc., que não são uniformes, mas mostram cenários muito claros. Primeiro, que o número de ciclos de congelamento, por exemplo, nos Estados Unidos, quase quadruplicou entre 2014 e 2021. Então, as mulheres estão congelando óvulos e elas também estão congelando óvulos mais jovens, porque a idade média, num estudo da Universidade da Califórnia, mostra que caiu de 36 anos em 2014 para pouco mais de 34 anos em 2021. Sinal que deve ter caído mais, porque a gente não tem dados até 2026. Por um lado, congelar super jovem tende a ser bom do ponto de vista biológico. Por outro, quanto mais cedo você congela, maior a chance de ainda não ter voltado para usar. E aí começam as leituras meio problemáticas de dados. Então, tenham paciência com a gente. Porque se uma mulher congela aos 32, ela pode simplesmente não ter chegado ainda no momento de tentar engravidar, pode ter engravidado naturalmente, pode ter mudado de ideia, pode ter encontrado outro caminho, pode ter mantido os ovos ali como uma possibilidade para um alívio emocional também. Então, a baixa taxa de retorno que a gente encontrou em dezenas de artigos não significa automaticamente um fracasso dos procedimentos de congelamento. Mas ela mostra que o congelamento é muito mais parecido com uma margem de possibilidade do que com um tratamento com um desfecho muito claro, né? No Brasil, a Anvisa Cisembro é uma das fontes mais importantes para dados no setor, e nos materiais que a gente levantou aparecem dados indicando que entre 2020 e 2024 teve um aumento em quase 50% dos embriões congelados no período. E no ano de 2024, a gente também percebeu um aumento de quase 60% de mulheres com mais de 35 anos congelando óvulos. A gente sabe a diferença de embriões e óvulos aqui? Vamos explicar, porque embrião são óvulos já fecundados, o que significa que você vai fazer isso numa dupla aí, com seu casal, Melhor amigo, sei lá. não sei.
Em tese, embrião reage melhor ao congelamento, mas aí você tem que ter um plano bem definido de saber com quem que você vai ter esse filho, né? Conclusão que a gente chega aqui é: há um estoque, um tanto número, desculpa aí, gente, o Excel, mas há um estoque muito crescente de material reprodutivo congelado e uma espécie de futuro em suspensão. Então, de novo, o que está fazendo tanta gente congelar óvulo, inclusive cada vez mais cedo? Bom, não dá para não dizer que pode ser um antídoto ao medo do inesperado. Ainda bem que o congelamento existe. Ele é mesmo uma tecnologia importante, séria, útil. O problema é quando ele começa a ser vendido como um seguro de ordem emocional. Eu gosto muito dessa palavra porque eu observei que essa frase, seguro de fertilidade, aparece em várias matérias, até como benefício corporativo, né, em algumas clínicas, em umas conversas de rede social e tal. Mas seguro é uma palavra super complicada, porque ela pressupõe uma cobertura, né? E aqui não existe uma garantia que vai ter um bebê, né? A gente olhou pelo menos 1 milhão de pesquisas diferentes e os números não são homogêneos, mas o recado importante é que congelar óvulos não é uma resposta definitiva, porque existem muitas e muitas variáveis. Importa muito a idade que a gente tem quando congelou, quantos óvulos você conseguiu congelar, quantos sobreviveram ao descongelamento, quantos fertilizam e aí viram embrião, quantos implantam. Então, assim, é um processo de processos. Vou dar um exemplo. Eu mesma perdi 1/3 dos óvulos que estavam em mim durante o processo de congelar, isso que eu ainda nem descongelei. Depois de tanto número, eu acho que é importante a gente ressaltar aqui que para vender a fantasia do controle, a indústria usa do congele seus óvulos. Mas para dizer a verdade, com honestidade, é preciso perguntar: mas são quantos? Que idade que você tem? Qual é a chance real? Que vida que você leva? Quanto isso vai custar ao longo dos anos? Quantas rodadas talvez você tenha que fazer? Quanto custa emocionalmente fazer isso, né? Eu acho que essa é a tensão desse assunto é essa, né? Parece que é só um alívio fazer, e a gente tem pouca noção desse caminho, né? Possibilidade já é muita coisa, mas não é garantia, e é aquilo que eu sempre falo para as minhas amigas. Eu queria que a adoção tivesse o mesmo assessor de imprensa que o congelamento de óvulos. Tem outra camada nessa conversa, e que a gente vem assistindo no mercado de beleza e de estética, que acho que pode se relacionar com o mercado de fertilidade, é que cada vez mais cedo a gente é convocada a pensar na fertilidade como a gente pensa em colágeno, skincare preventivo, botox preventivo, longevidade. Aí também tem a reserva ovariana, a saúde hormonal, o biohacking para você gerenciar. Então, mais uma camada de pressão, né, sobre a mulher e sobre o seu corpo, né? A mulher de 28, 30, 32, ela é convidada a gerenciar o futuro que ela nem sabe se ela quer. Em uma pesquisa divulgada pela Business Wire em 2023, mostrou que quase metade da geração Z se preocupa com fertilidade. Achei uma loucura. Embora não tenha pressa para entrar na maternidade. E isso abre uma avenida para produto, conteúdo, livro, comunidade, depois capitalismo, não é Sim. mesmo? Tem um livro, né, chamado The Fertility Formula, que é Assuma o Controle do Seu Futuro Reprodutivo, de uma médica, a Natalie Crawford, que foi lançado esse ano, e ele é um desses guias para otimizar os seus hormônios, engravidar, cuidar da saúde reprodutiva, né? Essa ideia de assumir o controle é muito sintomática desse momento que a gente vive, né? Porque tem coach, tem influencer de preparação para gravidez, tem até essa trend que a gente falou recentemente no episódio de maternidade hot, que é a do trimestre zero, né? Foi uma coisa muito nova para mim. O Guardian até publicou uma reportagem em 2026 sobre o mundo ansioso do trimestre zero, um exército de influenciadores de preparação para a gravidez, oferecendo de conselhos sensatos a muito charlatanismo e suplementos questionáveis. A ideia dessa trend é que os 3 meses antes de você engravidar são um período para você preparar o corpo, fortalecer seu organismo, melhorar os seus hábitos, melhorar a qualidade dos seus óvulos no discurso das redes, e aí mora um perigo. Porque uma coisa é dizer que cuidar da saúde antes de engravidar é importante, porque óbvio que é e tem impacto, mas outra coisa é transformar a pré-gravidez numa nova rotina de otimização que envolve dezenas de produtos e suplementos e rituais, que acaba gerando muita ansiedade, né? A reportagem do Guardian que eu mencionei lembra que qualquer coisa ligada à gravidez já é um curso intensivo de tolerância à incerteza. Você pode fazer tudo by the book, tudo certinho, e ainda assim demorar para engravidar,
ter uma perda gestacional, ter uma complicação inesperada. A própria médica Linda Farahany, consultora em ginecologia e medicina reprodutiva do Lister Fertility Clinic, diz: você pode fazer tudo certo e ainda enfrentar atraso. Isso é biologia, não é fracasso. E essa frase é importante, vamos repetir de novo. Isso é biologia, não é fracasso. Porque o lance é que essa cultura da otimização, que a gente vem falando em vários episódios sobre beleza e longevidade, enfim, transforma essa incerteza numa culpa individual. Então, se você não engravidou, será que é porque você não tomou o suplemento certo? Será que você não dormiu direito? Ou você não meditou? Você não fez a acupuntura que te sugeriram? Você não comeu só orgânico? Porque você não congelou aos 32? E aí, fertilidade é mais uma área que a gente é convocada a performar, autocontrole, disciplina, né? Enfim, pressão total. E aí não é que a indústria da fertilidade adentrou benefícios empresariais e corporativos para complicar um pouco mais a história? Então, Que já tem né, medo da carreira. A gente já sai Todo do mundo, trabalho quando começa a pensar em engravidar antes mesmo de precisar, né? Então, para além da gente, né, ficar nós mesmas noiadas com isso, as próprias empresas passaram a falar do assunto e até criar planos para isso. Então, assim, não é uma coisa que eu acho ruim por si só, porque congelamento, tratamento e tal são coisas caras, mas tem tanta coisa para a gente pedir e precisar de benefício, será que é isso? Eu até fico em dúvida com essa história, porque para uma mulher que quer congelar óvulo e não teria dinheiro para pagar, é óbvio que esse é um benefício real e muito bom. O problema é quando essa política aparece sozinha, ela não está cercada de outras coisas que facilitariam ou facilitarão a vida de uma mulher, né? Tem uma matéria ótima no New York Times, de alguns anos, de 2024, que o título é "O seu chefe vai congelar os seus óvulos agora?", com uma pergunta muito boa, que esse é um sonho feminista ou é uma fantasia do Vale do Silício, né? Ou do RH, porque a gente está vendo a Starbucks, a Match Group, que é a dona do Tinder e do Hinge, a Amazon, que todas estão expandindo benefícios de fertilidade para 1 milhão de funcionários, tudo numa plataforma específica. Claro que justamente lá do Vale do Silício, e aí deixa você fazer até 2 ciclos de tratamento. Dá para ver esses dois lados, né? Isso pode ser muito bom, mas também pode ser essa forma de estender a sua carreira corporativa que fala: continua trabalhando, viu, do que a gente precisa, que a gente te ajuda a adiar um pouco esse problema. É uma política corporativa para relógio biológico, né? Então, em vez de mexer profundamente na estrutura, que torna a maternidade muitas vezes incompatível com a vida profissional, porque envolve jornadas longas, envolve uma remuneração menor, pode envolver viagem, pouca licença, tanto parental, né, do homem e da mulher, enfim, pouca rede de apoio, ela oferece um procedimento como um alívio e uma garantia, né? E aí nós aqui com o nosso martelo vamos falar de novo que a gente trata tudo isso como uma solução individual para um problema que é coletivo, que é organizacional, que é econômico, que é social. Eu, inclusive, curto muito a política francesa, que vem cobrindo o congelamento para mulheres com menos de 37 anos, porque aí é um problema do De Estado, saúde né? pública, né? Que é uma ajuda, exatamente. Mas já sabemos que a impossibilidade ou a demora para uma gravidez se concretizar pode mexer de forma inacreditável com a saúde emocional de uma família. Já falamos muito de ansiedade, mas também gera depressão, conflito no relacionamento, vergonha, isolamento, luto, sem contar as consequências físicas. Porque essa é uma indústria atendida por um setor privado, né? Que é movido a lucro. Então, junto com essa alta demanda, naturalmente cresce essa financiarização da coisa. Então, quando a indústria lida com vulnerabilidade e esperança, tem conflito de interesse, né? Que precisa ser levado a sério. A gente lê uma série de reportagens no Guardian, na NBC, só para ilustrar alguns dos títulos, sobre o tanto que as clínicas superestimam as chances de gravidez, sugerem ciclos extras ou exageram nas recomendações que você paga meio por fora, mesmo com uma evidência limitada de benefício para aumentar realmente as chances de engravidar, né? Os claims são muito impressionantes, né? Nossa, o cara que fez o meu congelamento, ele me mostrava gráficos e mais gráficos de como ele estava acima da média do laboratório que a gente ia usar e como que isso provava que e eu hipnotizada, porque, né, você fica muito suscetível. Aí quando a gente vê claims como quando a fertilidade encontra a liberdade, ou quando você congela seus ovos, você congela o tempo, o negócio fica bem problemático.
Tem também as clínicas futuristas, que fazem testes genéticos pré-implante que vendem a ideia do melhor bebê. Assistam Gattaca, vocês que não viram, porque já estamos falando desse assunto há décadas. E essas promessas são muito grandes, eticamente confusas e raramente falam do autoinvestimento, desse gerenciamento emocional de Sim. expectativas. Não, e recria essa coisa meritocrática da sua melhor versão, até para você fazer um filho, né, super problemático. Para terminar, a gente quer ressaltar aqui que a tecnologia é muito boa. O avanço da medicina reprodutiva amplia possibilidades, permitiu que casais que não eram férteis tivessem filho, que as mulheres com tratamento oncológico, como foi o caso da Isa, preservassem sua fertilidade, que casais homoafetivos tivessem famílias, que as mulheres sem parceiro ganhassem tempo, até tivessem filhos, né, como mãe solo. Tem muitos caminhos, inclusive individuais, de exercer parentalidade, e seria muito cruel e simplista que a gente demonizasse esse mercado e essas possibilidades muito boas que ele sustenta. Mas a gente só não quer que tudo vire um discurso publicitário, vender o congelamento como um milagre, congele o tempo, como se a mulher estivesse resolvendo o futuro com uma compra parcelada. E existe classe social, né? No Brasil, um ciclo de congelamento de óvulos pode custar dezenas de milhares de reais em clínicas privadas, além do investimento na manutenção anual. Então, mesmo quando os valores variam muito, tem uma coisa que é muito clara: essa não é uma possibilidade igualmente disponível para todas as mulheres. Acho que o caminho é falar de fertilidade sem falar de pânico, botar pressão, falar de tecnologia sem milagre, ressaltar a importância dessas ferramentas, mas sem jogar a batata quente no colo das mulheres. Exatamente. Eu gosto quando você fala a história da adoção. Porque a sensação que eu tenho é que existe aí um RP muito poderoso dessa indústria multimilionária da fertilidade e uma relação ainda muito velada, tabu, sobre adoção, que é algo milenar, a cura da infertilidade há 20 mil anos, e tem muito bebê precisando de família por aí. Sim. Bom, Tchau Bela é idealizado por mim, Vânia Goy, e pela Isa Deson, e ele é parte de um núcleo de pesquisa e estratégia, focado em comportamento e consumo nos mercados de beleza e bem-estar. A gente gravou esse episódio no nosso escritório, aqui em São Paulo, com pesquisa da Larissa Nara, do Felipe Stoffa e da Hanna Dourado. A identidade visual é do Nino Alexandre, a arte e a edição da Bianca Lima e a trilha do Chico Reginato. Voltamos já já. Até lá! Tchau Bela, seu podcast sobre tendência, comportamento e inovação nos mercados de beleza e bem-estar.